iniciar alguns instantes. Seus assentos. 네, 지금 대한민국 대통령 내외정과 브라질 연방공화국 대통령 내외정께서 입장하고 계십니다. Senhoras e senhores, anunciamos a chegada ao salão do presidente da República da Coreia, Kim Jong-un, Diracimara Kim-Jong, e o presidente da República Federativa do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, e Diracimara Janja Lula da Silva. Pedimos a todos que se levantem e os recebam com uma calorosa salva de palmas.